Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Prazer, eu sou a Mariana Lopes, da Nunes Imóveis. Hoje nós vamos desmistificar a mudança, ou seja, a reforma tributária de 2026. É com grande satisfação que apresento o Dr. João Cláudio. Com sua vasta experiência, ele vem conosco esclarecer os pontos de mudança que teremos na reforma tributária de 2026. Seja muito bem-vindo, Dr. João. Muito obrigado, Mari. Eu agradeço a todos pelo convite. Vamos ter uma excelente conversa sobre a reforma tributária e os seus impactos no mercado imobiliário. Vamos falar agora sobre a reforma tributária de 2026. Como isso vai impactar para os proprietários de imóveis, tanto na parte de locação quanto na parte de venda. Doutor João, você pode, por gentileza, nos explicar qual vai ser a mudança que nós vamos ter em relação ao aluguel? Bom, a reforma tributária de 2026 ela traz dois novos impostos, a IBS e a CBS. A IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, vai aglutinar os impostos ISS e ICMS. Já a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, vai aglutinar o PIS e CONFINS. Então, o que isso impacta no setor imobiliário? Na questão de locações, além do proprietário de imóveis já pagar o imposto de renda, ele também vai pagar IBS e CBS. Mas não é todo proprietário de imóveis em locação que vai pagar esses dois impostos. Somente aqueles locadores de alta renda, que são aqueles que possuem mais de 3 imóveis e possuem também uma renda superior anual a R$ 240 mil. Então é muito importante a gente frisar que são duas condições. Ou seja, que o proprietário de imóveis tenha uma renda superior a R$ 240 mil no ano e que ele possua essa renda em mais de 3 imóveis, ok? Então, doutor, podemos entender que o pequeno proprietário, ele não vai ser impactado diretamente com essa mudança? Sim, o pequeno proprietário, ou seja, aquele que possui uma renda inferior a R$ 240 mil por ano e também não tem essa renda em mais de 3 imóveis, ele não vai ser praticamente impactado. E qual seria o regime diferenciado? A reforma tributária trouxe alguns regimes diferenciados em diversos setores, e o imobiliário é um deles, que foi beneficiado com um redutor. Nós ainda não sabemos, Mariana, qual vai ser a alíquota da IBS e CBS. Esses dois impostos juntos vão se chamar IVA, ou IVA dual, segundo alguns. Então, não temos ainda a alíquota precisa desses dois impostos, que estudos mostram que irá ficar entre 26,5% e 28%. Não sabemos ainda ao certo qual vai ser. Só que o setor imobiliário tem um redutor de até 70% nos casos de locação. Então, se por um acaso ela ficar em 26,5% a alíquota do IVA dual, nesse caso, então, o proprietário que ultrapassar os limites que a gente falou anteriormente vai pagar aí mais 8,4% em média de imposto para o governo. E o que está sendo muito falado também é o novo CPF do imóvel. O senhor pode explicar para nós o que seria o CIB? Sim, o CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, também conhecido como CPF dos imóveis, é um número, na realidade, um registro que cada imóvel vai ter, que vai ligar aquele imóvel ao seu proprietário. Então, através da CIB, vai ficar mais fácil e vai ficar mais dinâmico a forma de como a Receita Federal consegue cruzar dados e encontrar exatamente quem é o dono daquele imóvel e quem está morando naquele imóvel. Então, aquelas situações de sonegação na qual o proprietário pede para o inquilino não declarar o recebimento de aluguel, o pagamento de aluguel, isso vai ficar realmente bem mais complicado. Porque com a CIB e o cruzamento que vai existir entre cartórios de imóveis, cartório de notas, prefeituras, vai ser praticamente impossível esse tipo de sonegação. Então, o mais indicado é que, nesse ano de 2026, as pessoas regularizem a situação, porque a partir de 2027, acredita-se que essa fiscalização vai aumentar. E essa fiscalização vai estar com os dados todos sincronizados, seria isso, né, doutor? E isso que impacta também na nossa administração. Como a Nunes é uma imobiliária, na questão da administração, isso também impacta com os clientes, né? E essa orientação é exatamente para isso. E a ferramenta inteligência artificial vai cooperar com isso, doutor?
Essa é uma excelente pergunta e essa tecnologia está vindo realmente para tentar coibir e acabar com a sonegação fiscal. Veja bem, Mariana, no nosso país tentaram aumentar vários alíquotas e vários impostos. Como existe uma resistência muito grande nesses aumentos, o governo então pensou em apertar o cerco à sonegação. Então, ao apertar o cerco à sonegação, utilizando ferramentas como inteligência artificial, ele vai estar indiretamente aumentando a sua arrecadação, porque ele vai conseguir detectar diversas situações de sonegação que não vai ser mais possível acontecer. E assim ele vai conseguir arrecadar mais ainda, porque vai acabar ou diminuir e muito a sonegação de impostos no nosso país. Cerca de 40% dos imóveis hoje, Mariana, locados no nosso país, são contratos de gaveta. Então, isso tende a acabar. E cada vez mais vai ser regularizado essa situação e o governo cada vez mais vai conseguir arrecadar com esses impostos que até então eram obtidos. Doutor João, qual é a consequência que o proprietário locador vai sofrer com a omissão da declaração? Então, vamos lá, Mariana. No caso do locador, o proprietário que não informar para a Receita Federal os rendimentos auferidos em locações, além dele ser autuado da malha fina, ele poderá pagar multas de 75% até 150%. Só que não é só isso. Ele poderá também responder por crime de sonegação fiscal. E se ficar provado a má-fé dele ou simulação, por fraude também. Está se tornando quase um mito que o locatário também seria penalizado. Então, de fato, isso pode acontecer se ele for omisso a tal informação, correto, doutor? Correto, Mariana. Nesse caso, a Receita realmente busca fazer com que todos os participantes deste negócio jurídico, né, da locação, façam as suas obrigações fiscais, ou seja, o proprietário tem que declarar a renda que obteve dessa locação e o locatário tem que declarar a despesa que ele teve com essa locação. Se isso não acontece e há um cruzamento de dados e detecta que houve, neste caso, uma omissão, os dois serão penalizados e chamados a responder perante a Receita Federal. Uma coisa também, doutor, que vem impactando e é uma dúvida frequente dos proprietários, o valor do imposto de renda. O que é deduzido? Perfeito. No caso do imposto de renda, o que pode ser deduzido pelo locador são as despesas que ele teve com o imóvel, reformas, benfeitorias. Também, se for ele que paga o IPTU, pode ser deduzido. Da mesma forma, a condomínio, taxa de condomínio e a taxa de administração da imobiliária. Doutor, e sobre imposto de renda? Mudou? Vamos lá, essa reforma tributária que a gente está passando por ela é a reforma tributária do consumo. Vai existir no futuro a reforma tributária da renda, mas neste momento o imposto de renda não mudou. O que mudou agora é a tabela progressiva, ou seja, agora você também está isento para aquelas pessoas que têm rendimentos até R$ 5.000. Então, a tabela progressiva hoje, que vai de isento até 27,5%, dependendo da renda que o contribuinte oferir, ele vai ter o impacto dessas alíquotas, que passam por a isenção, pode ser também de 7,5%, 15%, 22% ou 27,5%, dependendo então da faixa que ele se encontrar de renda, tá bom? E aproveitando, doutor, vamos falar também sobre as holds. O que é a hold? Mariana, hold nada mais é do que uma empresa que detém a propriedade dos bens imóveis de uma família, de uma pessoa. Então, é a que a gente chama de pejotização do patrimônio. A hold, na realidade, é uma empresa que participa de outras empresas ou que apenas guarda os imóveis daquela pessoa, do contribuinte ou de seus familiares. No caso, para facilitar a governança familiar, para questões de proteção patrimonial e também, obviamente, para a redução da carga tributária que incide sobre esses imóveis. Ótimo. Doutor, isso tudo traz muito uma relação com a estrutura patrimonial. As hold e as nova era. Todo mundo está falando muito nisso. Mas é importante conseguirmos classificar do que é um senso comum e do que de fato faz sentido de acordo com a necessidade dos imóveis que o cliente tem. O senhor pode nos explicar melhor sobre isso? Posso. Com a reforma tributária, realmente, algumas situações muito específicas vão demonstrar que o sistema de planejamento patrimonial do tipo hold é realmente muito importante para determinadas famílias.
No caso de pessoas que possuem realmente vários imóveis e uma renda substancial de locação, o ideal realmente é que se organize através de uma holding, porque com certeza vão conseguir melhorar ou minorar a carga tributária que incide sobre essa renda. Então, o que eu posso te dizer, Mariana, é que a holding não é para todo mundo. O pequeno investidor, o pequeno proprietário de bens imóveis, que tem uma renda normal, anual, esse não vai ser impactado e não seria necessário que fizesse uma holding, a não ser que ele também esteja pensando na sucessão, na proteção patrimonial. Aí são outros aspectos também que a holding seria importante, não somente para essa questão de redução tributária. Mas o grande proprietário de imóveis, aquele que nós chamamos de proprietário investidor de imóveis, esse sim, com certeza, para ter uma menor carga tributária, seria interessante que ele se organizassem como uma holding, porque dessa forma, além da questão de redução tributária, ele vai conseguir também a questão sucessória para o futuro e a proteção patrimonial que muitos deles buscam, além de uma governança melhor familiar do seu patrimônio. Se falarmos de um valor, qual que seria o que o senhor indica para classificar aquele que deve prosseguir para a holding? É interessante essa pergunta porque o que é bom da reforma tributária é que aquela holding de prateleira, aquela que você vê nas redes sociais, que todo mundo vende, essa vai acabar. A holding vai ter que ser feita e planejada de acordo com o patrimônio, de acordo com a vida patrimonial daquele contribuinte, daquele interessado. Mas eu posso dizer, Mariana, que patrimônios superiores a 3 milhões, 4 milhões, dependendo do caso, de onde vêm as rendas e tudo mais, já seria interessante estudar se organizar em holding seria uma opção de redução da carga tributária. Então, eu posso dizer que a partir de 3 milhões, o contribuinte poderia já contratar um advogado especializado ou um contador especializado para fazer o estudo dele de que se essa situação é para ele, se a criação de uma holding seria interessante no caso dele. Então, tem que ser um trabalho personalizado mesmo. A reforma trouxe novos riscos para a holding? Não, eu não vejo que ela trouxe novos riscos para a holding. Eu acredito que a holding ainda é um excelente instrumento de redução de carga tributária. Só que ela não é para todo mundo. Depende muito da situação de cada contribuinte. Com certeza, se fizer da forma correta, da forma legal, a pessoa interessada, ela vai estar legalmente contribuindo com os seus bens, com os impostos devidos e vai estar se protegendo e diminuindo a carga tributária. Então, riscos de se constituir uma holding, eu acredito que não existem. O que existe é que, de repente, esse instrumento não é para todos. Ele faz sentido para alguns contribuintes, mas não faz tanto sentido para outros. Então, tem que ser um estudo personalizado da situação patrimonial de cada um. Doutor, falando agora na compra e venda do imóvel, quais as mudanças que a reforma nos trouxe? Bom, vamos lá. No caso de compra e venda, também tem um fator redutor. Como eu já havia dito anteriormente, na questão do aluguel, a redução de até 70% na alíquota da IBS-CBS. Já no caso de compra e venda, existe também um fator de redução de 50% na venda dos imóveis. Então, se a alíquota for de 26,5%, nós estamos falando aí de uma alíquota efetiva de 13,25%, que será cobrada de IBS-CBS na venda dos imóveis. Ainda assim, é muito alto quando você soma isso, o ganho de capital que geralmente as pessoas têm na venda dos seus imóveis. Então, infelizmente, neste caso, a carga tributária vai aumentar sim. Isso vai impactar para aquele que está comprando e vendendo o seu próprio imóvel ou aquele que comercializa durante o ano, vende 2, 3 imóveis? Perfeito, isso é muito importante falar também, porque não é para todos. Realmente, aquele vendedor profissional, aquela pessoa que constrói para vender, aquela pessoa que compra em leilão e vende, se ela fizer mais do que 3 operações dessa nos últimos 5 anos, ela vai se tornar realmente uma contribuinte de CBS e IBS. Neste caso, sim, com certeza, para essas pessoas que utilizam o mercado imobiliário de forma profissional, vai ter um peso maior e a IBS e CBS vai ser cobrada. Então, até é importante, doutor, porque isso mostra que não é como está subindo as informações. O investimento do imóvel não deixa de perder o seu valor.
ele apenas está indo por categoria. E às vezes a notícia sobe para aquele proprietário que compra e vende o seu e está se sentindo afetado por essa situação. E até começando a pensar sobre o investimento naquele imóvel que ele quer com a família, correto? Perfeito, é isso mesmo. Para aquelas pessoas que constroem um imóvel por ano e ela vende um imóvel só no outro ano, depois constrói mais um no próximo ano, ou a pessoa que constrói para si própria, nesses casos não haverá mudança na carga tributária. O que a reforma tributária trouxe e queria atingir é realmente o mercado imobiliário, os profissionais que utilizam do mercado imobiliário como uma ferramenta de renda. Neste caso, com certeza, a CBS e IBS ela irá impactar esse tipo de pessoa, esses profissionais, esses investidores. Voltando, doutor, à relação do locatário. Isso vai impactar no valor do aluguel para Essa é uma ele? excelente pergunta. É uma pergunta de 1 milhão, para te falar a verdade, Mariana. O mercado é muito interessante e eu acredito que com o tempo as coisas vão se acalmar ou vão acabar se ajeitando para ambos os lados. É óbvio que em mercados mais competitivos, né, onde você tem mais imóveis do que a procura, a oferta de imóveis vai acabar fazendo com que as pessoas não modifiquem os preços. Mas naqueles mercados, naquelas regiões onde realmente você custa encontrar um imóvel para locação, com certeza os proprietários, sabendo disso, eles irão querer repassar um pouco desse custo adicional que eles vão ter com a IBS e CBS para a locação também. Então, isso é o mercado que vai dizer com o tempo. E diante de todas as mudanças, podemos qualificar quais são as vantagens que o locador ou o proprietário vai ter nessa relação? Nesses casos, Mariana, a vantagem que eu vejo principal da reforma tributária, e nem é só para o locador, o proprietário de imóveis, mas é em geral, é que os impostos agora eles não incidem em cascata. Ou seja, os impostos não geram novos impostos e não podem incidir sobre os impostos que já foram cobrados na cadeia anterior. Então existe nesse caso aí uma não cumulatividade. E mais ainda, dependendo do caso do contribuinte, ele vai poder também, se ele pagar IBS, CBS, ele vai conseguir se creditar de IBS, CBS de outros contribuintes da cadeia de relação ou de produção dele que já pagaram IBS, CBS sobre aquele mesmo fato gerador. Então eu acredito que com o passar do tempo, as pessoas vão entender que a reforma tributária ela é positiva, apesar de num curto espaço de tempo nos parecer que ela traz um aumento da carga tributária, no médio e longo prazo isso tende a desaparecer e a entender-se que, nesses casos, existe um ganho tributário na realidade. Obviamente, se o governo federal conseguir fazer o que deve ser feito com essa arrecadação. Mas ela veio realmente para melhorar o nosso sistema fiscal, que era um dos mais atrasados do planeta. E numa situação hipotética, doutor, que o imóvel vale R$ 10.000 e o proprietário, por sua vez, ele vai fazer a declaração no valor de 2.000. Quais seriam as consequências? Mariana, isso vai ser cada vez mais difícil, para não te dizer impossível de acontecer no futuro, com o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Porque além do CIB detectar quem é efetivamente o proprietário de cada um dos imóveis existentes no nosso país, ele também vai dizer qual o valor de mercado desse imóvel. Então, a pessoa que declarar que tem um imóvel de R$ 100.000, mas na realidade o seu imóvel vale R$ 1 milhão no mercado, a Receita Federal, a Receita Estadual, as prefeituras sabem desse valor por conta do CIB. E aí, nesses casos, todos os impostos, IPTU, ITBI, ITCMD, impostos que incidirem sobre este imóvel, serão calculados de acordo com o valor de mercado e não mais com o valor que ele declara no imposto de renda dele. Se eu pudesse então fazer um resumo, podemos dizer que a mudança no aluguel vai ser específica para quem tem 3 imóveis e 240 mil por ano. Essa é a primeira, seria, doutor? E agora, nós temos um CPF para cada imóvel e, além disso, vamos ter um novo, como eu posso te dizer, um imposto, IBC e CBS. A hold também entendemos que não é para todo mundo. E quando for vendido o imóvel, também terá seus impactos. E um breve resumo, seria isso, doutor? Um breve resumo, a reforma tributária trouxe aí dois novos impostos, a IBS e a CBS, que aglutinam
alguns impostos como IPI, PIS, CONFINS, ICMS, ISS. E para os casos de proprietários que oferem rendas superiores a R$ 240 mil por ano e possuem mais do que 3 imóveis para oferir essa renda, eles vão ser impactados com a cobrança de IBS e CBS. Ainda tem uma situação interessante que aquelas pessoas que oferem rendas superior a 20% dos 240 mil, ou seja, R$ 288 mil por ano, elas serão cobradas da IBS e CBS no próprio ano e não no próximo ano, Mariana. Essas questões, então, são as mais relevantes da reforma tributária na questão do setor imobiliário. Você resumiu muito bem. Doutor João, muito obrigado pela sua participação. Foi muito importante para esses esclarecimentos. Mariana, eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui falar sobre esse importante tema. Agradeço a você e principalmente a Nunes Imobiliária por tudo. E estamos aqui disponíveis para outros debates também relacionados ao tema. Para vocês que nos aguardaram até esse ponto, eu peço por gentileza que sigam o nosso canal, nos sigam na rede social para mais informações, que logo mais vem mais novidade. E sigam também o Dr. João Cláudio nas redes sociais. Ótimo, doutor. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Obrigado a vocês, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.